deste acordo de colaboração entre a Câmara e a Escola Náutica é uma ideia já tem alguns anos. E, portanto, insere-se no contexto da Câmara Municipal de apoio à investigação, à ciência, à educação e, portanto, no âmbito da agenda da ciência e tecnologia para o município, mas também em todas as políticas de educação, quer ao nível da reforma das estruturas físicas, quer das políticas e materiais, digamos assim, de apoio à educação. Dá-se a circunstância que este acordo não é, de facto, um ato isolado. Portanto, o acordo com a Escola Náutica, com a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, insere-se justamente no contexto da dinamização e da criação de sinergias que o município pretende levar por diante, fazendo acordos com outras instituições, que já fez com o Instituto Gulbenkian de Ciência, com o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, com o Instituto Superior Técnico, com a Universidade Atlântica, com a Faculdade de Motricidade Humana e, portanto, tudo isto faz parte de um puzzle que visa a criação de um cluster importante na área da educação, da investigação e da ciência no nosso território. E, portanto, este acordo, que já podia ter sido celebrado há mais tempo, há uns anos atrás, diria eu, mas digamos que tem a ver realmente com o novo ciclo de desenvolvimento em que nos encontramos. Eu tive a oportunidade de referir que tivemos um primeiro ciclo, uma primeira década de investimento, de ordenamento do território, de requalificação do território, de investimento na habitação e erradicação de barracas. Um segundo ciclo que é o da empresarialização, o do acolhimento de empresas de base tecnológica no nosso concelho, multinacionais, que geram realmente riqueza, emprego qualificado, mas também ao mesmo tempo permite-nos à Câmara desenvolver políticas de cultura, de ação social, de educação e, portanto, neste momento estamos num terceiro ciclo de desenvolvimento que é estribado essencialmente em políticas, todas aquelas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, em replicar tudo aquilo que naturalmente é necessário fazer ao nível dos transportes, ao nível de políticas ambientais, de combate às alterações climáticas, de sustentabilidade, mas também e fundamentalmente agora com uma tónica na área da educação e da ciência. Ora bem, naturalmente que celebrar acordos com instituições como a Escola Náutica Infante Dom Henrique é sempre complicado porque, por exemplo, esta escola tem uma dupla ou tripla tutela, é o Ministro das Infraestruturas, é o Ministro da Educação, é o Ministro do Mar e, portanto, a dada altura a autonomia destas instituições é muito coartada, digamos assim, pela dependência muito significativa da tutela ministerial ou direções gerais, etc. E, portanto, é sempre um esforço extraordinário combater esta burocracia, criar condições para que a Câmara Municipal, porque neste caso a Câmara Municipal o que pretende é dar condições. Portanto, este acordo o que visa é requalificar o espaço aqui da escola, requalificar e pôr ao serviço da escola e dos cidadãos a piscina que está degradada, o pavilhão desportivo, todo um espaço de mergulho que também existe aqui, todo o arranjo paisagístico, naturalmente. Portanto, tudo isto traduz-se em criar condições de maior atração para alunos, abrir a escola à comunidade e, portanto, todos os equipamentos que aqui estão vão ser requalificados no sentido de uma melhor utilização quer pela escola, quer pela comunidade. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.